Então, como eu estava falando, a questão da ata da igreja nós vamos ter que deixar para outra hora. Vamos precisar de 6 pessoas que fazem parte do conselho, né? Conselho deliberativo, 6 irmãos, e mais 6 que vão compor, trabalharão direto, né? Com a ata, que seria presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro e um outro nome bem esquisito no meio também. Tesoureiro, vice-tesoureiro e secretário. Secretário e vice-secretário. E alguns irmãos que podem fazer essas partes, né? Nem sempre podem estar no culto de sexta-feira. Então, como muitas coisas a gente tem que fazer na base do improviso, vai ter que deixar para um dia que está todo mundo, sem ninguém saber que vai tratar daquilo, e tratar disso. Porque quando marca, nunca dá certo. O pastor mesmo marcou e durante as 2 últimas semanas desmarcou 3 vezes. Vou tal dia, eu não vou poder mais. Quarta-feira dou a resposta. Não, estou lá, vai dar tudo certo, daqui a pouco não vai dar mais por isso. Então, não tem jeito, não adianta a gente marcar, ficar naquela expectativa e depois não dar certo. Então vai ser melhor sem ninguém estar sabendo. Na hora que tiver todo mundo, vamos dizer assim, no culto de ceia, a gente apontar o dedo e dizer, é isso. Né? O que é que o Manuel acha, os 2 Manuel? Pois bem. Amanhã, a partir das 2 horas da tarde, estaremos realizando um batismo na cidade de Vinhedo. Um casal que sempre está ouvindo as pregações lá, pediram o batismo, conversamos um pouco ontem, e se tudo der certo, amanhã estaremos realizando esse batismo, né? A melhor decisão que um homem pode fazer aqui enquanto está na terra é decidir descer as águas e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não existe nada melhor que isso. Vamos ficar de pé para lermos aquela escritura do culto passado. Lucas capítulo 1. Apenas para recordarmos o porquê vamos ler hoje e dar continuidade ao testemunho. São Lucas capítulo 1. Visto que muitos tentaram fazer uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós aconteceram, mas está tão claro. Cada vez eu leio uma tradução diferente para ver se a gente entende melhor ainda. Olha só. Visto que muitos tentaram fazer uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós aconteceram, conforme nos foram transmitidos pelos que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim pareceu-me bem, depois de uma investigação cuidadosa a respeito de tudo desde sua origem, escrever-te uma exposição ordenada, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheças plenamente as verdades em que foste instruído. Amém. 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 Ó Senhor e nosso Deus, coisas que já sabemos, mas quando se trata da Tua Palavra, quando se trata da verdade do Teu Evangelho, nunca será cansativo para nós voltar a ouvir outra vez. E peço que o Senhor nos ajude, que não se torne cansativo ter que repetir quantas vezes for necessário as mesmas escrituras, as mesmas palavras, as mesmas coisas. E agora que temos lido outra vez esta parte da Escritura, para adentrarmos na leitura desse testemunho maravilhoso, pedimos ao Senhor que o Senhor console e conforte os nossos corações e a fé que Tu tens colocado em nossas vidas, em nossas almas, que possam ser edificadas nesta hora e que possamos de bom grado receber, aceitar e reter conosco a palavra da vida. Amém. Que isto
brote, que dê fruto e permaneça em nós. Em nome amoroso de Jesus, para a tua glória te pedimos. Amém. 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 Vocês podem sentar. Então, no outro culto, meus amigos, nós demos início, fizemos um pequeno trabalho aqui com o que escreveu o irmão Diógenes Dordelli a respeito do testemunho de ele veio sobre o seu ministério junto com o irmão Branham. E nós tecemos alguns comentários a respeito do que os homens do passado fizeram ao escrever a respeito dos acontecimentos de seu tempo, né? E se não fosse aqueles escritos, nós hoje não saberíamos o que sabemos. Sabemos o que sabemos porque alguém se dispôs a escrever sobre o caso. Então vamos começar a leitura disso. Testemunho de Oliveira sobre seu trabalho com o irmão Branham em Alberta, Canadá. Oliveira pregou isto, deu esse testemunho no dia 13 de abril de 1986. Já tem um bom tempo, não é? Muitos de vocês, alguns não tinham nascido, outros nem sonhavam em ser crente, né? Ou de estar nesta mensagem. O irmão Terry faz alguns comentários e em seguida introduz o irmão Oliveira. E ele já começa orando: Pai Celestial, teu servo, Senhor, sabendo que o assunto dos assuntos sobre os quais falamos, não realmente escolhido por nós mesmos, mas dedicados a outros que talvez desejariam ouvir o que o irmão Terry me pediu para falar, o que me diz isto, que este irmão Terry, que seria talvez o pastor daquela igreja lá em Alberta, pediu para ele vir falar sobre a sua vivência com o irmão Branham, não é? O microfone não está saindo, não é isso? Eu talvez vou ter que ir lá arrumar isso. Estamos confiando, Senhor, ao mesmo tempo que Tu serás glorificado, enquanto puderes falar sobre estas coisas sobre o Teu servo, a quem nós amamos. E nós também, e nós sabemos que Tu amaste, e todos nós juntos amamos, Senhor. Até mesmo o servo, Senhor, como Tu disseste, todo aquele que recebe quem eu enviar, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, o Pai dos céus. Portanto, temos uma corrente aí, Senhor, que não é quebrada. Temos te envolvido independentemente. Então nós te pedimos agora para que apenas tome conta dos pensamentos de nossas mentes e de nossos corações, Senhor, enquanto pensamos sobre algumas dessas coisas juntos. Aí está bom, se aumentar mais vai dar problema. Que o Teu nome seja glorificado, que possa, não o homem, ser exaltado, especialmente nesse dia em que se comemora a Tua ressurreição, mas que em tudo isto, Senhor, Tu tenhas uma preeminência, e que as pessoas, Senhor, não pensem nada das coisas que eu digo sobre mim mesmo, e das relações, como se estivessem construídas nelas, porque não estão realmente construídas nelas, Senhor. Elas existem, elas fazem parte de uma vida, parte do Teu programa, mas estamos construindo sobre a palavra, Senhor, a qual Tu tens revelado a nós, e isso é o que realmente conta. Agora nós rogamos para que Tu abençoes a cada um na presença divina, Pai, enquanto cantamos este pequeno hino, concura em suas asas. Nós entendemos que isto é a imortalidade, e que nós já estamos na primeira fase dela, e que possa ser que ninguém perca a primeira fase, sabendo, Senhor, que se alguém perde, então a segunda e a terceira fase também estão perdidas. Dá para vocês acompanhar isso bem, viu? Não dá? Ele se levantará com cura sobre suas asas. Lá no livro de Malaquias promete isto, não é? Nascerá o sol da justiça trazendo salvação sobre suas asas. Aquilo se trata de cura. E no livro de Apocalipse mostra a respeito das folhas, dos frutos da árvore da vida, do qual nós participamos e nunca mais adoeceremos, nunca mais envelheceremos,
E ela disse que aquilo é para a cura das nações. Para a cura das nações. Todas essas coisas. Bem, isso se trata da imortalidade. Oliveira, na sua oração, está dizendo que estamos na primeira fase. Se você perder a primeira fase, perdeu todas as outras, porque só serão arrebatados quem forem despertados pelo alarido, que o rapto já está em andamento. Então esse se torna o tempo para a grande tribulação. Salve a todos nós deste momento de trevas, Senhor, iluminando os nossos corações e mente. Derrame aquele amor no exterior dos nossos corações, Senhor, pois sabemos que a fé opera pelo amor. Todas essas coisas que nós queremos em ordem divina, nós daremos glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Esta foi a oração de Oliveira antes do seu testemunho. Eu quero apenas ler a escritura aqui para vocês. Vamos ficar de pé então, mais uma vez. Está em Atos capítulo 13, versículo 39. Atos 13, 39. E talvez um pouco mais. Bem, versículo 38 nós veremos aí. Está assim na palavra de Deus. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos. Em alguma versão pode estar varões e irmãos. Está assim na tua, varões e irmãos? Irmãos. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Este é o sujeito oculto, não é? Sim. Tem alguém aqui por trás destas palavras. Ele está se referindo a Jesus. E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desvanecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis ainda que um homem vos declarasse. Amém. Amém. Posso apresentar? Então, claro, já tivemos a nossa leitura oficial, mas como estamos lendo e acompanhando, é gostoso a gente ficar de pé também para acompanhar a leitura, né? Foi feita quando foi pregado esse testemunho. Agora ele está dizendo bem aqui que há de vir um tempo na terra quando Deus irá fazer uma obra através de um homem. Qual foi o mesmo versículo que você acabou de ler? Está no livro de Atos, capítulo 13. Sim, Atos capítulo 13. O versículo 38, é isso? 38 ao 41. Pois veja. Veja com cuidado isso aqui. Versículo 38. Irmãos, sabei que é por meio deste que se vos anuncia a remissão dos pecados. Por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Vede que não venha sobre vós o que está dito dos profetas. Quer dizer, tenham cuidado para que isto não se cumpra na sua vida. Olhai, desprezadores, maravilhai-vos e perecei, porque eu realizo sobre vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Na tradução que foi feita direto do inglês, diz: ainda que um homem vos declarasse. E este alguém, esta pessoa, teria que vir sobre a terra para fazer essa declaração. Mas é interessante você notar nesta parte que a profecia do antigo profeta, não sei qual deles, só se fizesse agora uma pesquisa aí nas notas, né? Para ver qual dos profetas do Antigo Testamento fez referência a isso. E era um aviso para os desprezadores. Para os desprezadores, os escarnecedores, aqueles que escarnecem e desprezam o conhecimento da verdade. Então é claro que isto está, os apóstolos conhecendo isto, Pedro então
fez referência a isto, dizendo que nos últimos dias viriam escarnecedores, dizendo: onde está o cumprimento desta promessa? Onde está o cumprimento da parúzia? E você lê: vinda. Onde está isso? Desde que os nossos pais viveram, nossos antepassados, quer dizer, nos tempos antigos, já se comentaram sobre isso. E cadê? Onde está? Vê? Então, quando se cumprisse esta parte de forma literal, e Deus mandasse um homem para declarar as coisas grandes, e Jesus disse: maiores que estas fareis, quando isso chegasse a seu cumprimento, é claro que teria os desprezadores para dizer: nós não cremos nisso, não acreditamos nisso. Por isso que numa leitura de um testemunho desse, eu não tenho pressa de quando vou terminar, porque tem tanta coisa para a gente extrair, não é? Para ajudar a nossa compreensão, e tudo que estamos a fazer é juntar a Escritura, juntar pontos, concordar a Escritura com a Escritura, como agora mesmo acabamos de concordar 3 Escrituras. Pois bem, as obras, este homem tem de declarar ou explicar minuciosamente o que foi feito. E a razão do porquê fazer isto: as obras e palavras serão todas de Deus, embora um homem esteja diante disso. Embora seja um homem falando, as obras e as palavras são de Deus. Porque você sabe, quando tem um profeta vindicado, e isso nós citamos na primeira reunião passada, inclusive o irmão Manuel está levando já o DVD, o Manuel de Jundiaí, sobre uma autoridade vindicada. Quando Deus manda um profeta, então todos os pensamentos daquele profeta, todos os pensamentos são de Deus. E o William Branham fez esta afirmação. Ele disse: irmão Lee, todos os meus pensamentos são de Deus. Por isso ele disse: digo que está na fita, não mude nada, porque não fui eu que falei. Ainda que seja um homem que esteja diante de você falando isto, as obras e as palavras são todas de Deus. Depois virá o fim. Este é o princípio, o alfa e o ômega. Agora, a grande maioria das pessoas não pode aceitar um homem que seja, talvez socialmente, de outras maneiras, seu colega, eles vão combater. Olha, eu nasci de novo, estou cheio do Espírito Santo, e portanto qualquer homem é igual. Então eu sou capaz de receber a comunicação de Deus por mim e para mim. Eu tenho. Então ele vai me ensinar. Bem, aí eles morrem por recusar a maneira de Deus lidar com o homem. Com facilidade as pessoas pensam que por si mesmas encontrarão a verdade. E como é difícil é ouvir a verdade de outra pessoa. Como é difícil. Eles morrem por recusar a maneira de Deus lidar com o homem, sob o princípio de Deuteronômio 18. Estudamos isso no culto passado, não foi? Lemos em Deuteronômio 18. Um profeta vindicado como porta-voz. Deus disse: escute-o, você morrerá se não escutá-lo. Você diz: bem, eu não concordo. Isso mostra que você não está cheio do Espírito Santo, você está morto. É o que mais você vê por aí, são pessoas declarando-se mortas, quando elas dizem que não podem aceitar um profeta neste tempo, como assim diz o Senhor. Elas estão mortas espiritualmente falando. Bom, por quê? A pessoa está rejeitando a palavra de Deus. Nada pode ser dito por mim ou por seu pastor, porque você está rejeitando a palavra de Deus. Como pode um homem ser cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo rejeitar a palavra da qual o Espírito Santo é o autor? Você entende? Sim, um homem irá declarar isto, o que significa categoricamente que ele vai dizer e partir isso para você. Então, se alguém que viria para declarar coisas grandiosas, iria partir o pão da vida para nós. Mas isso, literalmente falando, é partir o pão, que é a palavra, do jeito que Jesus fez com os discípulos. Enquanto eles estavam interessados só em comer e beber,
Mas Jesus tinha dito que nem só de pão vive o homem, né? Mas da palavra que sai da boca de Deus. Então este pão da vida, que ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, ele tem que ser entregue por alguém, partido por alguém. E o profeta, ele vem para isso, para nos partir o pão da vida. Então, categoricamente, ele vai dizer e partir isso para você. Ele vai dizer como Jesus. Você sabe o que aconteceu? Ele será como João Batista e Paulo. Você sabe quem está aqui e o que ele está fazendo? Este homem é uma autoridade vindicada, autorizada por Deus. Ele é Deus para as pessoas. Já pensou um homem com aquela capacidade de viver? As pessoas poderiam dizer, eu pensei que você é inteligente, eu pensei que você é um homem muito estudado, muito inteligente, para estar dizendo umas coisas dessas. Pois bem, veja o testemunho do irmão Lino. Ele é Deus para as pessoas, um verdadeiro vigário de Cristo, não alguma figura manufaturada, mas as pessoas vão responder tipicamente como fizeram a Paulo e dirão, você está louco, você é um herege, fora com você. Isso foi o que fizeram com o irmão Branco. Então vamos começar. Ele está dando testemunho na cidade de Alberta, no Canadá. Vamos começar. Vede vós, desprezadores. Essa é uma linguagem dura. Olhe, eu não escrevi a Bíblia, é isso mesmo. Não me culpe. Eu não desprezei. Espantai-vos e desvanecei. Agora, isso é o que ela diz. As pessoas respondem a isso. Eu tenho um Deus bom, um Deus amoroso. Então, o que dizer de Romanos 2 e 4, onde Paulo diz que os homens desprezam a bondade de Deus? E depois, em Romanos 12 e 16, ele adverte para o perigo de ser sábio em seus próprios conceitos? Quem escreveu esta Bíblia? O diabo? Você diz que tem o Espírito Santo? Quanto você tem? Agora, eu não estou dizendo isso para você como se eu estivesse batendo em vocês aqui. Eu prego desta forma o tempo todo, porque saem muitas fitas por todo mundo. Eu não as envio, outros as enviam nesta direção e naquela direção. Quer dizer, eu não estou batendo em vocês, não estou dizendo que vocês não têm o Espírito Santo, não estou dizendo que vocês que pensam que foi o diabo que escreveu a Bíblia a ponto de não querer obedecer o que ela diz. É dessa forma que ele prega, de modo em geral. Portanto, isto é contrário ao Espírito lá de fora. Então, se alguém acha que ele tem alguma coisa, como disseram a Paulo, eu tenho alguma coisa. Ele disse, você acha que tem alguma coisa? Eu tenho mais do que você tem. Vamos ver algo aqui em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 36. Porque se eu ficar apenas lendo tudo, vocês podem ficar cansados. Então vamos colocar a mente para trabalhar em conjunto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 36. É claro que eu vou ler aqui um pouquinho diferente da tradução de vocês. Saiu de vós a palavra de Deus, e a gente sempre pergunta, me diga, você acha que os leitores dos livros conhecem mais sobre o assunto do que quem os escreveu? Porque é isso que estão fazendo. Pensa que conhece a mensagem mais do que o William Branham conhece, a ponto de ensinar uma doutrina que o William Branham não cria, e dizendo que aquele é a mensagem. Eles querem combater a doutrina bíblica sobre a divindade, a suprema deidade de Jesus Cristo, querem combater com o livro das eras. E eles parecem que não sabem quem foi que ajudou William Branham na escrita do livro das eras. Foi William Branham juntamente com Oliveira. E por que eles acham que sabem mais do que William Branham do que Oliveira? Então aqui Paulo está dizendo, vocês acham que tem alguma coisa? Eu tenho mais que vocês. Vê? Se alguém saiu de vós a palavra de Deus, ou chegou ela apenas para vós? Se alguém pensa ser profeta ou espiritual, considere.
Reconheça, não é? Que as coisas que escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém desconsidera isto, então que seja desconsiderado, né? Se alguém não acredita, então continue sem acreditar. Assim, bem, ali ele já entra sobre a questão de profecias, né? Até o versículo 37. Agora, a mesma coisa que eles disseram para Paulo, que Paulo aqui está fazendo uma defesa. Paulo aqui está fazendo uma defesa apostólica. Vocês acham que sabem? Eles disseram a Moisés a mesma coisa. O que você acha que você tem? Ele disse: seja o que for que vocês tenham, eu tenho mais do que vocês têm. Você quer ler algo? Livro de Números, lá no Antigo Testamento. Números, capítulo 11, e o versículo 24. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 11, versículo 24 e 25. Está escrito assim: e saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Profetizaram só aquela vez. Tirou de Moisés, colocou em 70. Então me diga o quanto que Moisés tinha. E não diminuiu nada de Moisés. Aqueles só profetizaram aquela vez. Mas não diz que Moisés não profetizou mais. Vocês acham que tem alguma coisa? Eu tenho mais do que vocês. Eles não sabiam que esses homens tinham Deus neles, Deus dentro deles. De acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. E o que está lá em Hebreus 1? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos pais por meio. Então esses por meio, através de quem? Ou segundo os profetas. Eles só falaram ao povo as palavras de Deus porque Deus estava neles para realizar aquilo. Vê? E João capítulo 10, versículo 34. Eu gostaria de ler também com vocês. São João, Mateus, Marcos, Lucas e João. São João capítulo 10, versículo 34. O irmão me citou essas escrituras, então seria bom nós darmos uma olhada nelas para saber de onde vinha o seu pensamento. João capítulo 10, versículo 34, está escrito: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque dizem sou filho de Deus? Você percebe que eles não entendiam nada de Bíblia, nada de escritura? E Jesus, ao citar a escritura para eles, não fez com que eles acreditassem. Isso não resultou em crença da parte deles. Então nós hoje não vamos conseguir fazer mais do que Jesus fez. Quando só citamos as escrituras, citamos as citações de um profeta vindicado, de uma autoridade vindicada por Deus, e isso não vai mudar a ideia deles. O conceito que ele tem, que já ficou cauterizado em suas mentes, não vai conseguir modificá-lo. Vê? Pois bem, tudo bem. Vede, sede cuidadosos. Ó desprezadores, espantai-vos e desvanecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, ainda que o homem vos declarasse. Nós notamos que foi nos dias de Jesus, e já que Alfa é Ômega, isso virá novamente. Eles nunca acreditarão em João, eles não acreditarão
no Elias desta hora. Eles nunca acreditaram em João naquele tempo. E eles não acreditarão no Elias desta hora. Agora, quando falamos eles, a quem estamos nos referindo? Poderíamos pensar num grupo específico, num certo nome, numa certa organização, porque se a Bíblia diz nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, então nem todos aqueles que dizem que estão seguindo a mensagem de Elias, nem todos eles creem em Elias. Eles estão no meio para ser escândalo, pedra de tropeço, ou para ser palha. Palha, porque onde existe cimento vai ter que ter a palha, até que chegue o momento da colheita. E mesmo assim, quando se colhe, ainda vem tudo junto e depois é feita uma separação. Quem nunca usou aropema? Não sei o nome que vocês usam. Sabe o que é isso, mamãe? Aquele negócio redondo assim, que joga na semente e começa a jogar assim e o vento vai levando a palha e fica só. Peneira. Peneira. A peneira está bonito, mas o que mãe ensinou pra gente era muito difícil, viu? Ensino de abanar o milho, feijão. É, isso mesmo. Olha que nome esquisito, Rupemba. Isso. Pois era assim que a gente conhecia. Tão fácil o nome peneiro, né, mamãe? Tão fácil. Mas é assim, já tinha feito a colheita, aquela coisa toda, já tinha batido feijão, ou milho, ou o que for. Mas tinha muita coisinha ainda junto, muito cisto, muita palhinha fininha ali. A gente enchia e ficava jogando para cima assim no vento, né? E a coisa ia embora, a palha ia embora, ficava só com a arroz, que é mais pesado, tem consistência. A palha que é agitada pelo vento. Então já se aproveita isso para deixar ir embora. Qualquer vento que passa tem que levar a palha embora mesmo. A palha tem que se ir mesmo. Mas é assim, eles não acreditaram em João. E eles não acreditarão no Elias nesta hora. Então, se nem todos aqueles que dizem Senhor e Senhor entrarão no reino do céu, assim como nem todo Israel é Israel, então nem todo cristão é realmente cristão. Nem todos que estão nesta mensagem faz parte desta mensagem. Agora, aqui diz a você que um homem irá declarar estas coisas. Você pode dizer, bem, eu certamente posso entender um sinal escriturístico quando eu vejo. E Jesus disse, hipócrita, você discerne os sinais dos céus e não consegue discernir este sinal? Ele disse, você é responsável, você é culpado. Você é o culpado porque você deveria saber mais. E eu estou aqui realizando as obras de Deus, e Deus trabalhando em mim, estou usando as palavras de Deus, estou explicando isso, e você recusa e tem as suas próprias respostas. Como você pode saber mais sobre essas coisas do que eu sei sobre essas coisas? Porque eu sou o único que está fazendo isso. Que coisa! Você já pensou o quanto que Jesus tinha todo o direito de ficar irritado com aqueles homens e chamar eles de hipócritas? Ai de vós, hipócritas! Porque eles diziam que conheciam a lei, eles tinham resposta para tudo, e aí ele queria pegar Jesus em palavras. Jesus sendo o único que podia realizar a obra de Deus. Ele era o único que estava ali fazendo sua vontade, o único que cumpriu toda a lei, o único que ouviu direto do Pai, o único que se rendeu completamente. E eles tinham a ousadia de enfrentar e perseguir para matar. Ele veio e diz, ó Deus, tenha misericórdia. Um homem entra em um edifício e ele é inteligente o suficiente para ligar o aquecimento, mas até mesmo um porco pode acender o termostato. Só tocar no botão, acendeu. Isso mesmo. Vocês sabem alguma coisa sobre a agricultura? Vocês agricultores aqui, sabem alguma coisa sobre porcos? Temos um criador de porco em nossa igreja. Criamos ovelha lá do mesmo jeito, mas ele é uma ovelha, criador de porco. A congregação ri. E ele tem estudado muito bem. Ele é um graduado da faculdade,
e ele viu o experimento. E sabe, as pessoas imaginam que porquinhos gostam de calor durante a noite, ou talvez porquinhos não gostam de calor durante a noite. E assim, em uma noite eles viraram o termostato para baixo, e um porco foi e aumentou o aquecedor. E agora, um porco que pode virar o termostato para baixo ou para cima, de repente sabe mais do que o sujeito que criou o termostato e o sistema de aquecimento. Porque quem criou o sistema de aquecimento disse: não, porquinho não precisa disso, frio ou quente. Não é assim fazendo com os bebês. Como é que você sabe que ele está com calor? Como é que você sabe que ele não está morrendo de calor já? E você toma o lençol, toma coisa, toma um pano por cima. É ruim ser pequeno por causa disso, né? Como você sabe que ele está com frio ou não está com frio? Pode isso ser verdade? Assim é com um cristão que pode virar um interruptor. Ele entra na igreja e diz: bem, eu tenho Espírito Santo, eu não preciso de William Branham, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Você sabe que você não ouve isto em palavras, você não ouve a pessoa dizendo isto, mas usa as atitudes, os atos, está dizendo isto. Eu não preciso de um profeta para dizer o que eu devo fazer, o que eu devo falar, o que eu devo usar ou não usar. Eu tenho minha vida, quem manda sou eu, e blá 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 e tal. É isso que a pessoa está dizendo. Você não ouve isto, não sai isto de suas bocas, mas suas atitudes dizem isto: eu não preciso de um lembrando, eu não preciso de um profeta. Aí ele veio e diz assim: oi, porco. Olá, porco. Você consegue baixar o termostato? Congregação diz: brincadeira. Veja, não é assim que funciona. Você de maneira nenhuma crerá nisto por causa de um homem. Vejam que esse é todo o problema. Esse é todo o problema. Eles não querem um homem fazendo isto, a menos, é claro, que essa pessoa seja da escolha deles. Porque é muito fácil você dizer: não, se é para mim fazer, eu faço. Mas, quando chega o momento de você dizer: não, você pode fazer, por que não confiar? É a questão do motorista, né? Não está falando: ah, não confio na outra pessoa aí no volante, não confio não. É assim. Tem pessoas que dirigem todo o tempo sozinho porque não confiam no outro motorista. E quando passa o volante, fica dirigindo ao lado também. Fica dirigindo do lado. Pois bem, se Deus tivesse permanecido como uma coluna de fogo, tudo teria sido grande. Então logo ele se tornou um homem, isso destruiu as obras. Então tudo bem, um homem o declara, ele explica o que Deus está fazendo. Quando Deus trabalha dessa forma, ele ultrapassa qualquer outra coisa, menos o seu homem. E esse é singular, um homem, não homens. Vou falar um pouco esta manhã e tentar ler minhas notas aqui sobre a minha associação com o irmão Branham, que começou em 1947, quando ele veio pela primeira vez ao Canadá. Digo minha associação com base de que foi aí que eu lhe escutei pela primeira vez e o vi pela primeira vez, sem nunca saber que em poucos anos eu estaria associado com ele pessoalmente. Então, um bom tempo, 1947. Quero voltar para cerca de 1930. Quando eu estava com 16 anos de idade, um homem da Inglaterra veio à nossa cidade. Seu nome era o professor Gladstone. E ele afirmava que ele era o sétimo filho do sétimo filho. E, portanto, ele tinha essa capacidade única de não apenas ler as mentes das pessoas, mas de dizer o que elas foram no passado e prever o futuro. Já ouviu uma história parecida por aí? Um amigo nosso lá, que é o sétimo da minha família e tal e tal. Pois bem. E ele era, de certo modo, alguma coisa. Agora, não que ele fosse o sétimo filho do sétimo filho. O fato em questão é que ele estava no Espiritismo. Então você percebe que esse tipo de coisa sempre vem para o Espiritismo e as pessoas pensam que são alguma coisa. Na verdade, elas têm algo. E isso as confunde tanto que elas pensam que tudo é Deus.
Tá, mas vamos nos ater ao testemunho do irmão Lee, porque eles têm alguma coisa aqui que ele está nos relatando isso. Eu não li nada disso que eu estou lendo, viu? Primeira vez que eu vou ler esse testemunho é com vocês. Deixa eu ver. Ele era, de certo modo, alguma coisa. Agora, não que ele fosse o sétimo filho do sétimo filho. O fato em questão é que ele estava no espiritismo. Isso é o que era. E ele estava em Saskatchewan, um nome bem esquisito, antes de vir para Alberta. E ele fez as manchetes em todos os lugares por esta habilidade peculiar e teatral. De qualquer forma, ele fez as manchetes primeiro por uma pessoa entrando no prédio, que fez a sua pergunta mentalmente, não de forma audível. Você nem mesmo colocava isso em um pedaço de papel. Você apenas sentava ali com a sua pergunta e ele ficava lá, de certo modo assim, como uma atitude de profunda concentração. E de repente ele disse: eu não posso responder a sua pergunta até que você chame a polícia. Então eles chamaram a polícia. Essa seria a melhor parte do show, do que nunca. E ele disse: este cavalheiro aqui está sentado aqui, perguntando onde está o fazendeiro que costumava morar ao lado dele, e ele desapareceu. Você vê, a pessoa não fez a pergunta, viu? Só se sentou lá. E esse rapaz, que tinha alguma coisa, ele disse qual era a pergunta que ele tinha. E ele disse: eu vou te dizer o que aconteceu. Um homem contratado o matou, e ele está apodrecendo sobre um monte de esterco. Então todos eles foram para fora, como um bando de cavalcar um monte de esterco, e aqui estavam os ossos do homem. Então eles levaram o homem contratado para dentro, e eu acho que eles o enforcaram, eu não sei. Bem, o mesmo homem, é claro, veio até a nossa cidade, esse leitor de mente. E as pessoas faziam perguntas mentalmente, e ele lhes dizia os seus nomes, seus endereços, contava-lhes tudo sobre elas mesmas. Essa era a melhor parte do show, e muito esclarecedor. E eu fiquei bastante inteirado disso. Do que vocês lembram quando falamos isto, fazendo leitura dessa? Tem alguma passagem da Escritura que faz você lembrar? Abraão deu o primeiro sinal aí. Lembra de alguma parte da Escritura que deixa vocês lembrarem disso? Aquela mulher que adivinhava lá. Sim, a garota que tinha um espírito de adivinhação. E quem contratava ela ganhava muito dinheiro. Na verdade, ela era como um escravo, né, deles, né? E ele ganhava muito dinheiro porque ela tinha um espírito de adivinhação. E adivinhava tanto que quando Paulo apareceu, ela disse quem era Paulo. Disse: esse homem anuncia a salvação. Mas Paulo não queria um testemunho de um demoniário, de um demônio. Então expulsou o demônio dela, né? Bem, aqui está. Essa pessoa fazia isso. Ele veio, tinha 16 anos, né? Não sei, talvez esse camarada contou alguma coisa sobre a vida que ele veio, mas vamos ver. Agora eu estava bem mais velho, eu estava com os meus 30 anos e estava na coluna britânica onde eu trabalhava. E eu peguei o jornal e ele contava a história de um certo ministro em Vernon, coluna britânica, que era americano, mas que estava ministrando por lá. E eu acho que, na verdade, foi a minha esposa que olhou para mim, até onde eu me lembro. E ela disse: o que você acha deste livro? E ela lembra de como esse ministro, nesta reunião, estava dizendo às pessoas o que estava errado com elas, até mesmo dos seus nomes e todas estas coisas. Você lembra que ele contou a história da Eclesiastes de vinho? Porque lá na frente, quando ele estava com 16 anos, quando aquele homem que era espírita fazia aquele trabalho, fazia aquele show. E agora ele já com 36 anos atrás, a esposa lendo um artigo de jornal para ele, contando sobre um ministro que estava fazendo algo igual. E eles estavam sendo curados, e eu disse: bem, eu não sei muito sobre o que eu acho disso. Eu disse: eu vi o professor Gleison fazer isso no Espiritismo. Ele lembrou então do que ele viu quando tinha 16 anos.
Eu nunca disse que o irmão Branham era um espírita. Agora capte o ponto. Eu nunca condenei isso. Eu apenas disse que eu vi algo semelhante ao que aconteceu. E sendo assim, eu não estava impressionado. Quer dizer, não é muita coisa que esse ministro está fazendo, eu já vi isso. E na verdade, estando afastado do Senhor, tendo largado a pregação, e quando você larga um ministério que Deus lhe dá, porque você sente que não pode cumpri-lo, e estando do Pentecostes naquela época, minha fé estava muito baixa, sabe? Ele veio escrever uma carta para Jesus uma vez. Escreveu uma carta para Jesus, desistindo, dizendo: sabe uma coisa, eu não sei o que o mesmo indica que eu tenho que fazer e tal, mas eu não me sinto apto. Em outras palavras, ele largou o ministério, né? Era um ministro jovem, ele largou o ministério que achou que não podia cumprir. Então ele disse: minha fé estava muito baixa. Eu vi muitas coisas que eu não gostava na vida das pessoas. E eu vi muito em minha própria, que eu não me importava mais para esse ou para aquele. Então eu vou ser honesto com você, mas eu não tinha mais fé para a cura do que, sabe, um pingo de um conta-gotas, se não for muito. Eu estou pensando em um momento em que uma mulher trouxe o seu bebê para mim, para oração. Esse episódio não era nada parecido com o que eu estava vendo naquela reunião. Era perfeitamente fenomenal, mas de volta aqui, eu simplesmente não conseguia lidar com isso. No meu tipo de ministério, Deus tinha que falar em línguas e interpretá-las. E quando isso acontecia, eu dizia: bem, isso é Deus. Mas qualquer outra coisa, eu estava em um tubo, como dizia o irmão Branham. Só que é muito pior. E eu não podia sair daquele tubo. Bem, ela trouxe o bebê, e o bebê havia se queimado, algo assim. Sentindo no tubo porque, digamos, se ele estava com uma fé tão baixa, se não estava acreditando, né, em orar pelas pessoas, mas é aquela coisa, ele não tem esse ministério, mas as pessoas dizem: mas ora aqui, ore, está doente, vamos ali orar para fulano. Então você se sente em um tubo. É como você coloca um copo descartável dentro de um cano, né? Ele não tem outra alternativa a não ser ir para o outro lado, ao empurrão. Era assim que ele estava sentindo. Vê? E eu não podia sair daquele tubo. E ela trouxe o bebê. E o bebê havia se queimado, algo assim. E ela disse: talvez, irmão, veio, ore por nós. E uma vez que ela não me pediu diretamente, eu não orei. Como eu disse, eu não tinha a fortaleza espiritual. Minha fé estava em uma condição tão terrível que então eu disse: esqueça isso. Atravessei muitos problemas em todos os sentidos, sabe? E eu estava cansado de minha esposa por remendos sobre os meus remendos e todo esse tipo de coisa. Isso significa para mim que enquanto ele estava se sentindo tão fraco, né, eu diria em ritmo de desistência, a esposa ficava animando, né, mostrando confiança. Então eu consegui um emprego. Eu parei de pregar e de orar pelos enfermos ou por qualquer outra pessoa. Bem, tudo bem, eu estava completamente, porque possamos também ser honestos, porque eu estou levando isso até o ponto do idioma local. Eu estava completamente desviado e longe do Senhor, tentando cuidar da minha vida e esperando que Deus considerasse a sua, o qual ele estava, ele ri, que estava a interferir com a minha, e por causa disso eu estava ficando doente o tempo todo, muito ruim. Então, de qualquer maneira, este homem que estava lá em Verbo desceu até a própria Colômbia Britânica, e ele estava sendo recebido em uma das grandes arenas lá no recinto das feiras. E eu tinha um amigo que veio, seu nome era Bill Derby, um irmão muito bom de Calgary, mas vivendo lá em Langley Plain, é um nome esquisito. E mantínhamos contato o tempo todo. E ele veio e falou para mim sobre o irmão Branham. E nós tínhamos uma mocinha contratada lá naquele tempo, porque minha esposa e eu trabalhávamos. E ela era pentecostal, e ela tinha ido a uma reunião. E ela achou que o irmão Branham foi maravilhoso. E ela conseguiu levar minha esposa de carona com ela, porque houve uma greve no sistema de transporte na BC Elétrica, na época.
e eu não iria a lugar nenhum, a não ser para o piquete de grevista, quando eu trabalhava para a ABC. Então elas pegaram carona até lá. E ela chegou em casa muito entusiasmada. E ela estava completamente confiante deste homem, William Branham. E eu pensei, bem, isso é bom. Ela tem o direito de estar confiante, desde que ela não me incomode. E mesmo assim, Bill, esse meu amigo, simplesmente continuava me insistindo. Minha esposa continuava insistindo. E eu não estava interessado em ir. Mas eu finalmente disse, bem, tudo bem, eu vou. E eu deixei me levar, sabe, forçado a uma situação lá que eu não gostava. É a mesma coisa quando me convida para ir para o aniversário. Mas não é tirar o peixe, colocar fora d'água e deixar ali 5 minutos. E chegávamos ao prédio. E o prédio estava completamente cheio. E as pessoas estavam se moendo do lado de fora. E Bill, sendo um pregador pentecostal e bem quisto pelas pessoas, levou-me para dentro do prédio. Aquela coisa, né? Moveu os pauzinhos, né? A multidão estava se acotovelando do lado de fora. Mas o cara, acompanhado por um pregador, né, foi colocado lá dentro. E lá havia um banco bem detrás do balcão. E eu pensei, bem, vou suportar isso e sairei daqui esperançosamente em uma parte, sem chocar muito o meu sistema. A primeira parte do culto foi assumida por Gordon Lindsay. E eu achei que o sujeito foi um pregador muito justo. Não havia duas formas sobre isso. Ele era um pregador capaz. E o que ele disse estava muito bem. Depois, Gordon Lindsay foi quem escreveu o livro Um Homem Enviado de Deus, tá? Sobre a vida do William Branham. Já leu esse livro? Um Homem Enviado de Deus? Não? Pois bem, vou te arrumar ele urgente. Depois o William Branham entrou na plataforma. Um companheirinho, muito diminuto. E ele não tinha a pretensão de ser alguém ou alguma coisa. E ele levantou-se na plataforma e ele disse: agora esta é a última noite de reunião. Vamos cuidar de todos os cartões de oração de todos que possuírem um. Então o que eu vou fazer imediatamente é apenas começar a orar pelo enfermo. Ele deu um pequeno testemunho minúsculo. Agora ele disse: nós faremos uma votação esta noite. Vocês, na maioria, serão aqueles que terão a palavra e nós vamos aderir ao que vocês têm a dizer, ou como vocês votarem. Agora, ele disse: vocês veriam mais rápido. Agora, isto era 24 ou 25, eu não consigo me lembrar exatamente, mas a diferença é de 1. Ele disse: vocês gostariam de ver, vamos supor, 24 milagres garantidos, os quais eu garanto que 24 serão curados. Tragam-lhe os seus piores casos. Ele disse: nós passaremos pela fila de oração, o qual a maioria das pessoas passa, onde cerca de 60% geralmente são curados, 40% a 60%. Agora ele disse: só vocês com o cartão de oração, vocês têm o direito de levantar sua mão. Como vai ser? Quantos querem ver os 24 milagres garantidos? Bem, eu não podia levantar a minha mão, mas rapaz, os meus olhos estavam começando a saltar, né? O camarada achou interessante, né? Minhas orelhas estavam de pé. E eu disse: agora isso é ótimo. Agora isso é algo que eu gosto. Aqui está um homem que se levanta e diz que ele pode garantir 24 milagres. Ele veio disso, não sei se 24 ou 25, né? Mas era um desses números. Agora, eu nem sequer sabia a implicação disso, mas isso parecia grande. E eu pensei: agora, essas pessoas certamente farão isso. Bem, elas certamente não o fizeram, porque veja, elas ficaram fora de sintonia com Deus sobre essa nota, porque elas sempre estavam fora de sintonia com Deus. O que você acha que isso teria feito ao mundo? Bem aqui no domínio do Canadá. É por isso que eu não ligo muito para o Canadá, para ser honesto com você. Agora, os canadenses realmente são bons, mas você não pode me dar o que você tem aqui. Eu já vi isto vindo há anos. Quando eu era criança, eu vi isto acontecer. E eu não sou inteligente. Alec pode ser inteligente, mas eu não sou inteligente. Mas você sabe de uma coisa? Ele disse: vocês que possuem os cartões,
Vocês querem ver os 24 milagres garantidos? Ah, só um punhado de mãos levantou. E eu pensei, ó, isso é terrível. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando eles passaram pela fila de oração, cada um daquelas centenas, não houve nenhum que perdeu a sua cura. Todos foram curados. Agora vamos supor, por exemplo, e eu sei que centenas passaram, vamos reduzir isso para um valor mínimo, que é muito, muito errado, porque havia muito mais do que isso. Vamos dizer, bem, vamos usar um número que se divide em 4 facilmente. Vamos supor, 960. Tudo bem. 960 dividido por 24 seria 40 vezes. Certo? Tudo bem. Eles viram 40 vezes o número de milagres garantido e nem sequer sabiam o que eles estavam vendo naquela reunião, porque não houve ninguém que perdeu. E ele não agia como os outros pregadores que oram pelos enfermos. Quando ele encontrava um espírito surdo ou mudo, cego ou com câncer, ou seja o que for, ele não pedia a Deus que por favor o removesse e depois esperançosamente testava a visão da pessoa ou a audição, etc. Mas ele expulsava o espírito como Jesus, ordenando-o a sair, e ele sabia de imediato, por uma espécie de revelação, se tinha saído ou não. Ele poderia dizer: Satanás, eu te conjuro em nome de Jesus, saia dessa pessoa. Ou simplesmente ordenava o espírito a sair. Às vezes, ele ordenava 2 vezes alguns espíritos a saírem. Mas cada vez, se eles não tinham se movido, então na terceira vez ele dizia: ele vai sair desta vez. E ele parecia se atraído pelo poder de Deus, e ao ordenar pela terceira vez, imediatamente então dizer: ele se foi. E assim era. Agora, naquele culto, uma menina com as costas um pouco encurvadas e com o seu pé torto, quase todo virado para trás, para detrás dela, veio à frente. E o sujeito do meu lado ficou animado. Ele disse: você sabe quem é? Eu disse: como eu vou saber? Eu não moro aqui. Ele disse: essa é minha filha. Aliás, essa é a filha do nosso ministro presbiteriano. A garota encurvada. Eu disse: bem, que bom. Ele orou. E simplesmente assim, perfeitamente sã, sabe? Antes que a fila de oração tivesse ido muito longe, toda a minha dureza tinha ido embora. Sentado detrás do balcão. Toda a minha dureza tinha ido embora. E eu estava chorando como um bebê por cerca de 2 longas horas. Pessoa após pessoa passava por aquela fila, e com uma voz que falava para mim dizia, agora, ela não era uma voz audível, eu não ouço vozes audíveis. Só uma vez eu ouvi uma voz verdadeiramente audível, mais alta do que a minha nesse edifício, mas não era Deus. Aquilo foi o Espírito Santo atingindo o nervo auditivo, pois somente um profeta pode literalmente ouvir a voz de Deus. Bem, se você não sabia disso, é bom anotar isso mentalmente, viu? Somente um profeta pode, de forma literal, ouvir a voz de Deus. Já pensou saber como é o timbre da voz de Deus? Um profeta pode ouvir. Então vamos deixar isso bem claro. Isto é a Bíblia. Agora, alguns de vocês sentados aqui, eu sei que você disse que você ouviu a voz de Deus. Eu tenho notícias para você. Você não ouviu Deus falar com você de forma audível. Ele está dizendo isso para um irmão que disse que ouviu a voz de Deus naquela reunião. Você não ouviu a voz de Deus de forma audível. Somente um profeta pode ter isso. O Espírito apenas atingiu o nervo auditivo e você ouviu, entende? Então vamos ser bem escriturísticos. E isso é muito bom para aceitar as Escrituras. É bom demais ouvir uma autoridade, né? Uma pessoa que tem autoridade quando está ensinando. Tudo bem. Então, seja o que for que indelevelmente me dá essas impressões, que não falham, seja ela qual for,
de forma indelével, permitiu-me saber que este era um homem a quem eu deveria ouvir, até mesmo acima de todos os outros homens. E se eu alguma vez ouvisse alguém, havia um outro homem, e eu não possuo nenhum desrespeito pelo homem, creio que ele é um dos melhores, porque irmão Branham disse em seus livros que ele era, que foi Tom Lee Osborne. Você sabe quem é Tom Lee Osborne? Aqui está, ele veio dizendo, é um outro homem que ele podia ouvir, porque o irmão Branham indicou. Temos colocado um testemunho do irmão Osborne no nosso website, um testemunho que ele deu aqui no Brasil, quando ele esteve há algum tempo, e ele testemunha, dá seu testemunho quando esteve pela primeira vez numa reunião do William Branham. É muito bonito aquele testemunho. Quem já ouviu, irmão Júlio já deve ter ouvido, né? Não estou ouvindo também? É muito bonito, é comovedor, é de arrepiar. É de arrepiar. Uma pena que o seguidor de Tommy Osborne, que é Soares, tem falado cada asneira, cada blasfêmia, né? Sendo que um homem que ele tem como mentor falou tão bem de William Branham, que conviveu com ele, conversou com ele. William Branham elogiava muito Tommy Osborne, mas as pessoas nunca vão acreditar, nunca vão crer, nunca vão crer. Pois bem, deixe-me voltar aqui para antes de concluirmos sobre o que o irmão Oliveira está falando aqui. Ele fala um pouquinho aqui sobre Tommy Osborne, eu queria também pegar esse gancho dele para fazer esse comentário, né? Ele diz, antes que a fila de oração tivesse terminado, a dureza ter ido embora, estava chorando, falou sobre que era um homem que ele poderia ouvir, e teve um segundo homem que ele também ouvia, porque o William Branham disse que ele era um homem que poderia ser ouvido. Mas quando ele esteve lá em Spokane, onde aquele demoníaco se levantou para demolir o irmão Branham, sabe aquele a quem o irmão Branham disse, agora Satanás, você desafiou o servo do Deus Altíssimo, portanto você vai cair aos meus pés. E o homem simplesmente como uma serpente se contorceu ali e caiu aos pés do irmão Branham, até que eles tivessem que conseguir alguém para retirá-lo dos pés do irmão Branham. Osborne disse que uma voz lhe falou e disse, é desta forma como foi feito na Bíblia, e é desta forma como você pode fazê-lo também. Veja, agora, eu admito absolutamente que ele poderia ter ouvido uma voz, e que poderia ter sido o seu nervo auditivo atingido pelo Espírito Santo, como disse o irmão Branham. Osborne fala esse testamento, diz que ouviu esta voz dizendo, era assim na Bíblia, modelo bíblico, você pode fazer também. Mas você sabe, o Tommy Osborne fala que ele teve visões sobre Jesus. Ele fala sobre 3 visões que ele viu de Jesus. 3 vezes, não sei se é 3 ou é 4, mas se não me falha a memória, é 3 vezes. Tommy Osborne disse, eu vi Jesus por 3 vezes. Eu tive visão sobre Jesus 3 vezes. Uma vez, ele viu mesmo o Senhor Jesus, vamos dizer assim, em pessoa. A segunda vez que ele viu Jesus, isso foi quando ele estava na reunião e viu Jesus trabalhando através de William Branham. Isso ali ele viu Jesus. Bem. Bom, deixe-me continuar. Osborne disse que ouviu a voz. E eu admito absolutamente que eu poderia ter ouvido uma voz, e que poderia ter sido o seu nível auditivo, atingido pelo Espírito Santo, como disse o irmão Branham. Eu não tenho dúvida de que o senhor Mark Pearson, a senhora Mark Pearson, quem é essa mulher, irmão? Eu posso estar pronunciando direito. MC Pearson. Não lembra? Uma mulher com esse nome? É a fundadora da igreja quadrangular. Sim. Eu não tenho dúvida de que a senhora Mark Pearson foi chamada por Deus para pregar, porque ele sabia que ela iria pregar de qualquer maneira. Essa é a palavra de William Branham. Então veja, eu não posso consistentemente dizer que seria dinamicamente e intrinsecamente o Deus Todo-Poderoso dizendo isso para o irmão Osborne. E ainda assim, isso poderia estar no periférico, sabe? No sentido amplo da vontade permissiva. Veja, o irmão Branham categoricamente disse-nos que um verdadeiro ministério de cura deve ser seguido por uma nova mensagem.
não apenas remendo em uma roupa velha. Isso mesmo. Então, por isso, vou dizer inequivocamente que, descaradamente, sem vergonha, sem fazer qualquer coisa de mim mesmo, eu ouvi de Deus. Se nenhuma outra pessoa naquele edifício ouviu de Deus, porque o que me impressionou foi que disse: se você for ouvir qualquer homem, este é o homem para se ouvir. Os milagres foram os indicadores daquilo que estava por vir e veio. Os milagres em si não eram isto, era a palavra a seguir. Assim, pois, temos muita fé no irmão Oswald e no que ele está fazendo. Eu sei que isto é muito bom. Bom, bem, neste momento, tendo visto o irmão Brando e os milagres, eu de alguma forma sabia que eu tinha que voltar para o ministério. E eu não gostava de fazer isto. Então fui para casa e peguei a Bíblia e tirei o pó dela. Misericórdia, não deixa a sua fé empoeirada assim não, viu? Para começar, ele na sua honestidade disse que estava desviado, estava para largar tudo. Então fui para casa, peguei a Bíblia, tirei o pó dela e a pus de volta, onde pudesse juntar um pouco mais de pó, o que era bom para mim. E claro, eu disse, eu tive que comprar um terno preto tradicional, que depois deixei pendurado no armário, esperando para que as mariposas viessem buscar, se elas fossem tão gentis para me tirar do gancho. Bem, nesse meio tempo eu fiquei cada vez mais doente, e os meus nervos ficaram cada vez pior. Foi então que o Senhor foi capaz de me ajudar, enviando uma pessoa em minha direção, que eu havia conhecido anos antes, e ele orou por mim. E Deus me livrou maravilhosamente do que os médicos tinham declarado ser uma tuberculose da glândula pituitária. Neste momento, então, como eu já lhe informei, o meu ministério havia desaparecido, até que eu não tivesse nada como um jovem, a menos que fosse sobrenatural em alguns dados momentos. Em outras palavras, como uma vez em que nós estávamos a caminho da igreja lá atrás, ou há muito tempo atrás, é claro, minha esposa e eu havíamos acabado de nos casar, e esta jovem na igreja estava grávida, e o médico disse: eu terei que tirar o bebê, não há nada que possamos fazer sobre isto, ela vai morrer, a menos que algo aconteça. E eu, é claro, não podia orar muito por ela. Eu fiz uma tentativa simbólica, mas eu não tinha fé. Mas um dia na reunião, nós caímos de joelho orando. E claro, sendo bons e velhos faladores de línguas, e eu admito que eu era, você vê, ele era batista, mas era um batista pentecostal, né? Eu admito que era. É muito conveniente você saber. Você pode usá-lo de várias maneiras, especialmente como uma cobertura e uma desculpa. Essa é a verdade. Vamos ser honestos. Se você não for honesto comigo, você perdeu completamente o ponto. Talvez você não tenha tido essa experiência, mas de qualquer maneira, estranhamente, o Espírito de Deus estava em nosso meio. Eu falei em língua e eu interpretei. E a interpretação foi: e eu vou curar Evelyn. Então você não sabe que nós esperamos para ver? Desci para orar por ela. Nada parecia acontecer. Dentro de 2 horas, ela passou por uma longa e peculiar coisa mal cheirosa que parecia uma banana, e ela saiu fora disso, e a partir daquele momento a menina estava livre, e ela estava perfeitamente normal de saúde. Não sei, deve ter saído alguma coisa da comida, da moça. Bem, sabe, nós poderíamos levar as coisas assim. E lá em 1939, antes que a Segunda Guerra Mundial rompesse, eu encontrava-me assustado, sentado de repente lá na cama, lá na parede em Tchernigov, e eu vi o exército de Hitler invadindo com o seu passo de ganso, e os seus canhões e os seus aviões. E a voz, o Espírito Santo tocou o meu nervo auditivo e trovejou: Hitler vai invadir a Polônia. Dentro de 48 horas, ele foi para a Polônia. Então eu tive outra visão, uma visão de noite, que é realmente um sonho. De modo, cita aqui um nome que eu não sei pronunciar, de modo que não era uma verdadeira visão. Quando eu soube que Leningrado não iria cair, e esta seria a virada da guerra,
Se você ler os livros, você saberá que só nos últimos 3 para 4 anos foi provado que Leningrado foi a virada da maré. Bem, portanto, em meu ministério, que eu tinha, estava no reino dos pequenos fenômenos, de vez em quando. Mas isso não funcionou. Então eu disse, bem, Senhor, se eu vou voltar para a pregação, eu tenho que ter alguma coisa para sustentar. Então eu determinei que quando eu orasse pelos enfermos, eles seriam curados. Não importa o que acontecesse, ele iria começar a resistir ao teste e a não decair. Bem, eu passei por alguns anos difíceis, mas eu tinha um ministério muito bom para discernir e fazer coisas das quais eu descobri mais tarde que não foram feitas por mim. Ele tinha um dom de discernimento, inclusive ele discerniu a sala do William Branham. Mas de qualquer forma, era este o ministério que eu tinha, de discernir e orar pelos enfermos, que foi realmente um ministério muito bom. De modo que o irmão Branham disse-me mais tarde: Lee, você tinha uma enorme quantidade de discernimento muito preciso, mas você cometeu erros. Assim, portanto, você nunca deveria tocar nisso. Olha que coisa. Que coisa. Eu parei com isso. Vê que coisa importante de um homem desse. Se você tinha um bom discernimento, você tinha um bom discernimento, você cometeu erros. É melhor você parar com isso. Ele parou. Isso já estava me deixando de qualquer maneira. Ao mesmo tempo, os outros dons estavam, de certa forma, indo para o ralo. E eu disse, irmão Branham, esta é a hora em que a era dos dons se acaba. Ele disse, sim, é. Veja. E agora você vê igrejas por aí, apenas o movimento dos dons. E aí você vê irmãos dessa mensagem dizendo, não vejo os dons de operação, não vejo ninguém falando em línguas. Tem irmãos que escrevem textos enormes, e outros dizem, eu só vejo palavra bonita para lá e para cá, mas eu não vejo os dons de operações, aquela coisa toda. Lembre-se, o profeta foi enviado dentro da era Laodiceia, que é chamada a era pentecostal, para tirar a noiva de dentro da era pentecostal, de dentro de Laodiceia. E olha os anos, lá atrás, ele veio descobrindo, é este o tempo em que se encerra isto, esta é a hora em que a era dos dons se acabam. Ele disse, sim, é. Assim você pode compreender que a minha conversa com ele estava assinalada em muitas vezes sobre a minha própria experiência e a experiência dos outros, porque eles me pediam para fazer-lhes suas perguntas. Então eles não tinham coragem de perguntar direto ao irmão Branham. Pedia para quando veio fazer pergunta. Bem, vamos deixar a leitura para o próximo culto. Eu parei no parágrafo 38 e eu pretendo ler todo esse comentário, esse testamento que veio, com o título Relembrando. É nesse testemunho que ele relembra a sua vida, o seu ministério, o ministério de William Branham, e isso tem muitas coisas que a gente não sabe, que a gente não tem conhecimento e que a gente fica sabendo pelas palavras do irmão Lee. Creio que é o suficiente por hoje, já passamos da hora, vamos colocar de pé e orar. E continuaremos lendo isto, não sei se no próximo culto, não sei como será, porque tem tanta coisa para passar para vocês, né? E aos poucos nós vamos passando isso. Vamos orar. Deus eterno, soberano Senhor, apenas uma leitura de coisas que aconteceram e bem sabemos que são verdadeiras, e as pessoas que estão envolvidas nisto são pessoas que deram suas vidas, dedicaram seu tempo, suas noites, seus dias, toda a sua vida a trabalhar para o reino do Senhor, a discutir pontos, analisar, esquadrinhar, fazer pesquisas para poder apresentar para nós o quadro completo, como fez Lucas, que disse, mesmo que muitos já tenham feito de forma minuciosa o levantamento das coisas que aconteceram no ministério do Senhor Jesus, pareceu bem a mim que eu deveria também fazer uma pesquisa apurada e colocar as coisas em ordem. Obrigado por homens como Lucas, homens como Iveio, homens como William Branham, e muitos dos nossos dias também. Obrigado por eles, porque eles têm um propósito e queremos estar também enquadrados dentro desse propósito. E estaremos não porque queremos, mas porque tu nos colocaste dentro disto antes do mundo existir. Então nos faz cumprir isso, Senhor, nos leve a fazer o trabalho que temos que fazer enquanto estivermos nesta terra. Abençoa teus filhos, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo.
peço. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Deus os guarde e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Se a senhora e meus irmãos se batizarão amanhã.